Estava vendo aqui que teve um relato agora há pouco também do presidente do Irã. Ele falando que haverá retaliações porque, inclusive, houve alvos civis. Durante o fim de semana mostramos aqui imagens do ataque a uma escola feminina, né? Ainda há uma imprecisão de onde partiram os mísseis, podem ter sido dos Estados Unidos, outros dizem que pode ter sido ali um cálculo errado do próprio Irã ou aliados. De qualquer maneira, há muitas mortes, né, Dani? Inclusive, essa da escola feminina, aproximadamente 50, né, pessoas morreram. Sim, e aí a gente está falando, o Irã diz que obviamente, entre essas dezenas de vítimas estariam crianças, né? O que, por óbvio, tem um apelo muito forte no direito internacional. A grande questão é a seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou o direito internacional há bastante tempo, né? O Conselho de Segurança da ONU está de mãos atadas, porque os Estados Unidos lá têm poder de veto, então chama reunião e não vai para lugar nenhum, né? E a gente tem ainda uma dificuldade adicional, que o Trump não só abandonou a cartilha do direito internacional, como também da legislação doméstica, né? Que diz que para fazer uma ação militar desse tipo, ele precisaria de autorização do Congresso. Não é a primeira nem a segunda vez que ele ignora essa necessidade, né? Por entender ali que ele faz uma interpretação muito sui generis da própria legislação sob protesto do Congresso americano. Tem uma questão aí que pesquisas recentemente divulgadas mostram que não está chegando a 1/3 o apoio a essa nova incursão dos Estados Unidos no Irã. O apoio dentro dos Estados Unidos, o apoio de americanos não está chegando a 1/3 dessa nova incursão. Então pode haver um desgaste, inclusive, ainda maior na imagem do presidente dos Estados Unidos, que, como a Patrícia estava explicando agora para a gente, vai para as eleições de meio de mandato, vai acontecer em novembro, a eleição de meio de mandato lá, que pode custar a Trump a maioria republicana que hoje ele tem na Câmara e no Senado dos Estados Unidos. Se isso acontece, a vida do presidente vai ficar bem mais complicada do que está até agora. Então, parece estar buscando uma série de artifícios aí para unificar os Estados Unidos. E, bom, a guerra sempre foi um instrumento muito utilizado para trazer esse sentimento de pertencimento a uma causa só, né, entre os americanos, mas nem lá está encontrando aderência, porque não é que houve um ataque terrorista, não é que houve alguma medida que colocasse em risco risco iminente ou um risco real, né, sentido como real pelos americanos. Não, é uma segunda incursão só nesse mandato contra o Irã, mirando ali altas autoridades. Então também a sociedade iraniana não é que estava totalmente apartada do regime do Ayatollah Ali Khamenei, né? Então, há apoio interno a ele, é um grande trauma. Você ter assassinado tanto o Ayatollah como também o ex-presidente, o Mahmoud Ahmadinejad, né? Então, há lá no Irã também uma mobilização muito forte. A grande questão aí é entender que tipo de instrumentos o Irã pode buscar para minar esse apoio. Lembrando que, no caso do que aconteceu em Gaza, quando Israel reage ao ataque terrorista com um forte bombardeio acabando com a faixa de Gaza, em um determinado momento a comunidade internacional, em especial na Europa, foi pressionada pela própria população a se afastar, a retirar o apoio que havia ou condenar publicamente a ação do regime de Benjamin Netanyahu. Isso fez com que a coisa fosse empurrada e o próprio Trump empurra Israel para um cessar-fogo. Agora é ver se algo parecido ou semelhante começa a acontecer com o Irã. A gente está vendo aí as imagens da escola que acabou sendo alvo de bombardeio. E não foi o único alvo civil, tá? Como a Patrícia citou, o Irã, usando drones, acabou atingindo hotel, por exemplo, em Dubai, acabou atingindo instalações civis, não necessariamente vinculadas tanto à produção de energia como a bases norte-americanas. Enfim, Diego, a região virou definitivamente uma panela de pressão cujo ninguém sabe qual é a segurança do pino que está segurando ela tampada nesse momento.